chega à escola através de todo o processo, né? E de formação aí dessa estimulação sobre vencer o álcool, o crack e as outras drogas. E como a escola ela atende uma região muito ampla, são 192 municípios que a nossa escola abrange. Nós nos limitamos aos 24 da região de Araraquara, né? Como a gente resolveu participar do processo seletivo para a tutoria, foi uma sugestão da nossa diretora, porque ela disse: vocês já trabalham com a gente, eu gostaria de estar mais próxima do que isso acontece. E vocês estão muito só em cima de elaboração de matriz, de diretrizes curriculares, então eu gostaria que vocês participassem desse processo seletivo. E a gente então enviou a documentação e fomos aprovadas na primeira capacitação pedagógica. A gente foi aprovada primeiro pelo currículo e depois pela atuação na oficina. E daí então a gente começou o que facilitou muito para a escola ter 2 tutoras que não tinha, que poderia cobrir qualquer articulação feita pela diretora com os municípios. Então isso foi muito legal, porque ela já tinha as pessoas da própria escola, o que muitas vezes dificultou, como a gente ainda está vivendo agora uma dificuldade em uma região bastante grande, que só conseguiu agora terminar o concurso público para a contratação dos agentes comunitários e que quer fazer o projeto, está no pacto, assinou o pacto e agora está com dificuldade por falta de tutor. Então, se a gente tem o tutor vinculado na escola, fica muito mais fácil para o diretor administrar essa situação. Então, por isso que na nossa região a gente conseguiu a meta do 100%. Porque ela pôde contar conosco para cobrir todas as demandas. Que a gente estava muito assim, acostumado a conhecer o território pela fala das pessoas, dos alunos, dos docentes. E dessa vez nós fomos diretamente no território. Então a gente conheceu as dificuldades dos agentes, dos auxiliares e técnicos, a dificuldade da própria coordenação local, porque quando a gente articulava uma classe, a gente ia conversar com o secretário, com os coordenadores da atenção básica. Então a gente teve uma proximidade muito excelente com todos os nossos municípios, né, com os 24. A gente teve possibilidade de conhecer mais as estruturas dos CAPs, dos CRAS, dos CRES. Então isso foi uma coisa muito legal, porque mostrou a necessidade da interface da saúde com a assistência. Então isso foi muito legal, porque quando a gente desenha, mapeia, conduz aquele processo de olhar para o território dos participantes, olharem para o território e identificarem quais os recursos que eles têm ali, isso daí deu uma ampliação da visão, tanto para nós, tutores, como para os participantes, que muitas vezes passavam desapercebidos, estavam também adormecidos na sua rotina, no seu contexto, né? Então isso foi muito legal para a gente, porque ampliou também muito a nossa visão. Com relação à metodologia, a gente teve, porque nas nossas capacitações pedagógicas, com os docentes, no nosso próprio modo de planejar aulas, planejar cursos,
é com as metodologias ativas e proativas. Então, a metodologia para a gente foi tranquilo. O que nos enriqueceu muito foi o material. O material veio agregar ferramentas para a gente. Então, por exemplo, a gente dispara um curso, como um curso de formação do técnico em enfermagem. Então, a gente colabora muito com a formação desses técnicos, com material, enviando textos, sugerindo planos de aula, atividades para aula. Só que a gente não consegue fazer a amarração desse processo. Então, a gente não tem o material, a gente cria portfólios, a gente trabalha com uma situação. E para a gente que estava com um pouco de resistência com relação à cartilha, foi muito legal, porque ela veio agregar situações e a gente poder ter a autonomia e a liberdade de também complementar com as nossas experiências esse material. Então, para a gente foi muito bacana ter essa diretriz. O material didático, ele instrumentalizou na nossa escola com relação a... E também despertou para a gente o quanto que é importante e quanto que é mais tranquilo para o docente que a gente trabalhava e cobrava um pouco dele. Não tem cartilha, não tem, é livro, é texto. Então, nesse sentido, a gente viu que um direcionamento nos dá um feedback melhor enquanto escola. A gente está escrevendo os contos, né? Porque nós temos 6 prontos, mas a exigência é um pouco grande para o tutor, porque ainda mais eu estou acumulando secretaria escolar, direção e outros projetos que eu tenho, né? Na formação, que eu coordeno aí alguns projetos na hemoterapia, né? Na saúde bucal e em técnica em enfermagem. Então está um pouco sobrecarregado, mas a gente já tem 6 contos escritos e nós fizemos um portfólio também do nosso processo das 14 turmas, dia a dia, que é o relatório de fotografias que a gente encaminhou, não só as fotografias, como era solicitado pelo projeto, mas a gente encaminhou um relatório dos principais momentos fotografados nos 5 dias dos encontros de cada turma. E fizemos em PowerPoint para a gente poder trabalhar com esse material também numa apresentação. Então a gente está aí com as 14 turmas montadas em telas, né? Todos os dias, os momentos mais significativos que a gente viveu nas salas de aula. E agora, escrevendo os contos, temos muitos relatos, muitos. Tivemos situações de alunos, de participantes que contam que utilizou a estratégia de redução de danos na própria vida pessoal, com, por exemplo, o marido alcoólatra e o vício dele era na pinga, na cachaça, e participando das aulas ela achou interessante esse processo, começou a conversar com ele. Então, o 5º dia, desde o primeiro, no 5º encontro, a gente até chorou de emoção, porque ela disse, ele parou a pinga, está tomando cerveja. Que é, né? Redução de danos. Redução de danos. Então, foi muito rico, vários, esse é um. Problemas também de pessoas que não aceitam essa estratégia, né? Que são contra, que conflituou na sala. Né? Então, e como que a gente trabalhou esse processo, né, de conflito, que não aceito, não é com uma que troca, não é por esse caminho, né? Então, a gente teve alguns momentos de conflito e como que a gente trabalhou esses conflitos. Então, a gente está tentando, fazendo os relatos através dos contos, que é uma das tarefas do tutor. Vocês publicaram na comunidade prática? Ainda na comunidade prática publicamos. Agora, algumas coisas. Os contos ainda não. A gente publicou esse portfólio das 14 turmas,
do dia a dia. Disparamos alguns processos de discussão na comunidade prática, mas achamos assim que ela não teve a efervescência que a gente esperava inicialmente, né? Assim, não por situação dos orientadores, mas eu acho que pela própria dinâmica do processo, do caminhos, que a gente ficou um pouco repetitivo. Eu vou lá colocar o que a outra também coloca, a outra também coloca, as coisas ficaram meio repetitivas. Foi mais reprodução do que construção no espaço, né? Nesse espaço foi mais reproduzir e não construir. Então, eu acho que seria mais rico se a gente pudesse ter construído junto nesse espaço processos, né? E não só, ai, que legal, que ótimo, que bonito, ai, parabéns pelo trabalho. Isso esvazia muito uma comunidade, né? Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente não agregou muito na comunidade. Não pelo orientador ou por alguma situação, mas pela própria dinâmica da comunidade, que quando a gente levava uma situação, a gente relatava um processo reproduzindo lá, e aí todo mundo, ai, que bacana, ai, que legal, e parou aí, entendeu? Eu achei o acadêmico muito legal, é uma coisa que veio fortalecer a gente enquanto avaliação, e o pedagógico, eu acho que a gente conseguiu também levantar estatísticas, ver quantos alunos nossos que desistiram, por que os nossos alunos desistiram, né? A gente teve problemas de liberação de gestor, nós tivemos problemas de crise da dengue. Então, as unidades também trabalham com poucos recursos. Então, a gente constatou aí, até no pedagógico, que possibilitava que ele dissesse alguma coisa ali nas avaliações, que realmente o município, as unidades, vivem a falta de recursos humanos no sistema de saúde é muito grande e ela é já sistêmica. Não podia liberar o profissional, não podia... Entendi. Né? Qual o legado que esse projeto deixa para você e para a escola? Não, para mim, maravilhoso. Como pessoa, como profissional, para mim o legado foi imensurável, né? Inclusive porque me aproximou, me mudou, mudou a minha visão enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto amiga, enquanto pessoa, né? Mudou muito a minha forma de ver as pessoas e de entender as pessoas e de sentir o contexto delas. Enquanto profissional, me aproximou demais do meu público-alvo, que foi um grande ganho, foi o maior legado, foi essa aproximação que a gente teve, essa inserção dentro da atenção básica da saúde mental e dos territórios todos que a gente participou. E para a escola foi um enriquecimento metodológico, de ferramentas, né, equipou a escola, deu um up, sabe, deu uma fortalecida e confirma que o caminho que a gente busca é o caminho melhor. Ela veio agregar isso, uma confirmação para a gente que a gente tem que continuar com metodologias ativas e proativas, que é quem tem que colocar, o aluno tem que falar e não é o professor que tem que falar, como no sistema de que eu ensino e você aprende, né? Então, que a gente não concorda, que a gente acha que o aluno chega já com muito conhecimento e que da experiência do aluno é que a gente consegue fazer as estruturas para a aprendizagem, né? Para a gente foi muito legal. Para a escola enriqueceu demais. Lhe agradeço muito, Isabel. Legal.